Desejo também cumprimentar no início dessa celebração Dom Hélio, bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador. Desejo também cumprimentar Dom Luiz Pedro, abade do mosteiro de Olinda, em Recife. Quero também cumprimentar aqui entre nós os demais sacerdotes, os diáconos. Cumprimentar a Madre Vera Lúcia, abadesa do mosteiro de Salvador, com Madre Escolástica, abadesa do mosteiro de Santa Maria de São Paulo. Quero cumprimentar os queridos e amados irmãos pela vida monástica, como também desejo cumprimentar os oblatos, as oblatas, os irmãos que frequentam o nosso mosteiro, os irmãos da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, os irmãos que vieram também de outras dioceses, de outras cidades, para participar de um modo especial dessa data comemorativa, um jubileu, uma graça, um presente que nos é dado por Deus ao recordarmos os 25 anos do abaciado de Dom Arquiabade Emanuel em nosso amado mosteiro de São Bento, ou oficialmente Arquiabadia de São Sebastião da Bahia. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, cada um de nós é responsável por suas escolhas, nós sabemos isso. E inegavelmente essas escolhas vão dar o tom da vida que nós vamos percorrer ao longo do tempo. Cada um de nós é responsável por suas escolhas, e o Evangelho de hoje nos fala isso perfeitamente. Ali estava um jovem, era jovem, o Evangelho nos diz. Ali estava alguém que tinha um pai amoroso, talvez fosse um órfão, porque o Evangelho não fala em nenhum momento de sua mãe. Tinha um irmão mais velho, e naturalmente devia ter uma condição de vida razoável, mas isso não era o necessário. Aquele jovem era amado, condição fundamental para a vida de qualquer pessoa. Era amado, era acolhido pelo seu pai, e seu pai lhe deu todos os conselhos necessários, e ele aprendeu pela vida tudo aquilo que devia fazer para conseguir a felicidade que ele tanto desejava. O pai o ensinou a ter olhos de águia, como se dá bem entre o povo de Israel, ou seja, olhar por cima, ver o que está por baixo, escolher apenas o essencial para cada dia, mas ter a capacidade de enxergar os horizontes que nos fazem ir muito além daquilo que o nosso corpo nos permite. O pai ensinou aquele jovem a sonhar, ensinou aquele jovem a ser bom, e deu para aquele jovem tudo aquilo que ele precisava para ter uma vida feliz, tranquila, diante de Deus e diante dos homens. Mas aquele jovem, ao invés de ter os olhos de águia que o pai lhe havia dado, resolveu colocar nele mesmo olhos de porcos, e que tem olhos de porcos só enxerga a lama. Aquele jovem também, em algum momento, colocou em sua face olhos de urubu, e quem tem olhos de urubu só é capaz de enxergar a carniça. Aquele jovem, depois que saiu de casa, tomou para si olhos de hiena. Quem tem olhos de hiena está acostumado a comer sempre o resto, aquilo que sobra como carcaça dos outros. Resultado: aquele jovem resolveu procurar fora dele o que ele não conseguiu encontrar dentro dele. Ele resolveu enfrentar um mundo perigoso externo, quando antes devia enfrentar um mundo interno. E por causa disso, viveu uma profunda infelicidade, porque imaginou que aquilo que os seus olhos contemplavam e aquilo que o seu corpo podia sentir era o suficiente para a sua realização, e só sobrou na vida daquele jovem decepção, lama, tristeza, e por causa disso ele resolveu voltar. É bonito perceber, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus, no Evangelho de hoje, esse do filho pródigo, está nos falando de um retorno à casa. A vida cristã não é apenas uma vida de saída, mas uma vida de retorno, sempre.
para experimentar um coração de um Deus que acredita em nós, um coração de um Deus que nos perdoa, um coração de um Deus que nos instrui para que sejamos capazes de nos perdoar pelas péssimas escolhas e para fazer novas escolhas, para que assim, livres, como Deus havia convidado o povo de Israel na primeira leitura, livres para viver a beleza de uma vida nova, livre para não ser mais escravo do pecado. E assim, aquele jovem experimentou de todo o acalento maior, o amor de um pai que foi capaz de abraçá-lo, que foi capaz de dar a ele uma vida nova, que foi capaz de fazê-lo experimentar a grandiosidade e a alegria de voltar para casa, como nós devemos fazer a cada dia pelas nossas próprias escolhas. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, talvez tenha sido esse o sentimento dos baianos que estavam aqui no início dessa cidade, quando pediram ao rei de Portugal que mandasse para o Brasil os monges negros, que são os monges beneditinos. Eles experimentaram o aconchego e a palavra dos jesuítas, mas eles estavam muito preocupados com a missão e sempre estavam caminhando em busca dos índios desta terra, de um modo especial dos tupinambás que aqui habitavam. Eles também não podiam contar com a ajuda dos diocesanos, porque eles estavam totalmente voltados ao trabalho pastoral dentro da cidade, e eram tantas coisas para fazer, tanta gente para acolher, que não dava tempo de cuidar da direção espiritual do povo. Resultado, aqueles primeiros portugueses e baianos clamaram ao reino, e o rei mandou exatamente Tomé de Souza, fundador dessa cidade, no dia 29 de março de 1549. Chegaram aqui, e assim a cidade começou a ser construída. Chegaram aqui, mas ainda faltava a presença dos beneditinos. Chegaram aqui e abriram uma picada do Porto da Barra até a hoje Praça Castro Alves, na rua mais antiga do Brasil, chamado Caminho da Vila Velha, que nós hoje chamamos de Avenida 7. Ora, entre a Barra e a Praça Castro Alves de hoje, existiam duas tribos indígenas. Uma primeira que estava no Campo Grande, mas uma outra que estava exatamente aqui, onde está essa igreja, essa basílica e o nosso mosteiro, que era governada pelo cacique Ipiru, na tradução, o cacique Tubarão. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o padre Navarro chamou o padre Manuel da Nóbrega para que fizesse um trabalho de evangelização aqui entre os índios. E em 1556 estava aqui Manuel da Nóbrega, de um modo especial, cativando o coração das crianças através do canto. Vocês talvez não saibam, mas Manuel da Nóbrega era gago. E o índio, o cacique, ficou admirado que ele sempre falava cantando em tom reto, para não engasgar nas palavras e de uma língua que não era sua. Afinal de contas, o padre estava falando o tupi. E assim, lá estava o padre Manuel da Nóbrega, falando o tempo todo com o índio, tentando mostrar a beleza de Jesus Cristo e a sua obra. E desse modo, superando a sua gagueira, ele ensaiou os garotos, e depois vieram os jovens, e depois vieram os adultos, e finalmente o cacique se converteu. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, pela graça dessa conversão, em 1556, Manuel da Nóbrega fez sair do Rio Vermelho a imagem de São Sebastião, que entre picadas veio aqui, nesse lugar, para repousar na oca principal, que tem exatamente o formato e a localização dessa nossa basílica. Esse solo é sagrado, esse solo pertenceu a Deus desde os seus inícios. Esse solo é um solo de conversão. Esse solo é verdadeiramente baiano, porque fala da cor dos primeiros povos que aqui habitaram, os tupinambás. Fala da conversão de um homem de sua tribo, o cacique Ipiru, a Jesus Cristo. E
e fala da beleza, da continuidade da história, quando Jesus vem para habitar no meio de todos, através da sua palavra, da sua vida, para que a história continue e a beleza se dê em todos os locais. O tempo passou, e passou muito rápido. E logo, logo, os monges foram chamados e aqui chegaram em 1582. E nunca faltou, desde o início, homens que foram capazes de, com misericórdia e com o coração empreendedor, gerar uma história para esta casa, para esse mosteiro. Primeiro, o frei Antônio Tolatrano, que começou uma história maravilhosa pelo seu testemunho de vida. Todos acorriam a ele, porque diz a história do nosso dietário, do livro que conta a história dos monges. Era um homem que não apenas falava de Deus, mas vivia com a beleza de Deus em sua vida. Era um homem que iluminava as trevas, porque a sua presença era de luz. Era um homem que era capaz verdadeiramente de transformar todas as coisas através do seu testemunho de vida. E o tempo passou, chegamos no século XVIII, e essa casa, esse mosteiro, foi capaz de abrir as portas para que os filhos desta terra, que sofriam da peste negra, fossem aqui acolhidos, tendo morrido muitos monges pelo atendimento dado aos populares dessa cidade. E aí, nós ainda recordamos que esse prédio e tudo aqui foi basicamente destruído em 1624, quando os holandeses resolveram constituir nessa casa e nesse mosteiro o seu quartel, sendo depois derrotados pelos portugueses numa batalha que se deu na hoje quase pacífica, Largo de São Pedro. Depois, nós também temos que recordar o século XIX, na grande batalha que houve aqui em Salvador, principalmente no interior, e o mosteiro outra vez abriu suas portas para escolher e ao mesmo tempo para dar presença junto aos filhos que haviam combatido em Canudos, e não apenas aos soldados, mas também àqueles que pela misericórdia foram acolhidos, porque foram trazidos como prisioneiros e aqui ficaram acolhidos e alimentados pelos irmãos desse mosteiro. E chegou o século XX e o governo tomou uma decisão, e nem sempre as decisões são acertadas. Vamos destruir o mosteiro para que a Avenida 7 passe. E um homem de fora, um belga, Dom Major de Quini, foi capaz de ir para as ruas com os seus monges, diante das máquinas, dizendo: vocês vão passar sobre os nossos corpos, mas não destruirão a nossa casa, nem a história que ela construiu ao longo desses 300 anos. E assim, a Avenida 7 fez uma curva, respeitando a história dos tupinambás, dos monges que aqui habitam, e a história de cada baiano que ajudou a construir aquilo que hoje os nossos olhos contemplam. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o tempo passou, e quem de nós vai negar o engenho de um baiano que lutou pela restauração dessa congregação beneditina do Brasil, quando tudo parecia acabar? É assim que o nosso Frei Machado transforma toda a vida dos mosteiros beneditinos, dando um novo alento pela presença dos alemães. E logo, logo, muito tempo depois, a beleza, a simplicidade e a santidade de Dom Plácido. E logo depois vem um monge que conhecemos bastante e que amamos também, que foi Dom Timóteo Amoroso Anastácio, capaz de resistir a tudo e a todos para que o mosteiro fosse uma casa de acolhimento, uma casa da misericórdia, principalmente para aqueles que estavam sendo perseguidos durante a ditadura militar. Depois vem Dom Paulo Rocha, um homem que restaurou a vida beneditina nesse mosteiro através da liturgia, através do encanto, porque ele amava as artes, através da delicadeza e através de um coração que era profundamente misericordioso. Mas Deus continua a sua história. Em 1994, tendo levado esses dois abades para o céu, não nos deixou órfãos. Nos fez escolher um jovem de 36 anos de idade, Dom Emanuel Dário do Amaral,
Um monge, de algum modo, conhecido por alguns, mas que era uma incógnita, principalmente pelo medo que nós temos da pouca idade. Veio, chegou no dia de São João e nós, monges, estávamos ao redor de uma fogueira. Não dançou, porque é muito tímido, mas se alegrou por ver que o coração baiano nasce através da alegria, da festa e da unidade, quando os nossos corações se alegram pela beleza da vida. E assim o tempo passou. Quantas histórias o coração desse homem, e quantas alegrias vividas, e ao mesmo tempo quantas barreiras foram necessárias serem vencidas para que a história pudesse continuar naquilo que hoje nós estamos celebrando. Meus irmãos e minhas irmãs, como todos nós, ele traz uma história. Nasceu no Rio de Janeiro, foi para Paulo de Fronten, depois de lá, depois de muitas andanças, foi para o Mosteiro de São Paulo, foi para o desejo do novo na fundação de Ponta Grossa, de lá foi para Roma, depois dos estudos voltou e foi escolhido por essa abadia. O que eu posso dizer desse irmão é que ele é amigo. O que eu posso dizer desse irmão é que na sua timidez ele é capaz de fazer coisas extraordinárias. O que eu posso dizer para ele que é o continuador dessa história quatrocentona, mas que é como nova, porque em Deus se renovam todas as coisas e a beleza se dá naqueles que desejam, realizando a vontade dele, fazer a vontade, dos irmãos, através da beleza que nós damos pela palavra e pelo testemunho. Do Arquiabade Manuel, não tem outra coisa para dizer ao Senhor, senão muito obrigado por esses 25 anos, pelo seu testemunho, pela sua vida simples. Eu quero agradecer ao Senhor pela amizade constante, pela fé inabalável e de um modo especial pela capacidade de acolher a todos. Às vezes, eu falo por mim mesmo e vejo no Evangelho de hoje como aquele irmão mais velho, porque sempre fui duro nas minhas reações, o Senhor me conhece e também pela personalidade. Vejo que também alguns irmãos iguais a mim carregam esse mesmo estilo. O Senhor sempre foi capaz de entender, de olhar, de lançar adiante, de usar um coração de pai, como aquele do Evangelho, para acolher e lançar no caminho, acreditando que as pessoas sejam capazes de mudar, sejam capazes de continuar a sua vida e a sua história. Alegria, meu irmão, dos anos que Deus lhe reserva no seu passeado. E que o Senhor continue testemunhando para nós a presença de Deus através da sua própria vida. O Senhor não está sozinho, tem a nossa comunidade monástica. O Senhor não está sozinho, tem toda uma cidade que também ama esse mosteiro. O Senhor não está sozinho porque tem história, e quem é capaz de reconhecer a sua história e a história que o cerca, é capaz de continuar essa história através dos próprios atos. Que Deus, portanto, o abençoe e não se preocupe. Entre as dificuldades e as alegrias, Deus sempre nos vem visitar através da sua primavera. E é com uma história que eu gostaria de concluir essa palavra, que já vai longa, celebrando os 25 anos do seu abaciado. E a história diz o seguinte: um monge, todos os dias, aguava com todo carinho os jardins do mosteiro, e estava tudo muito bonito. Só que ele disse: falta alguma coisa no meu jardim, e eu vou pedir essa graça a Deus. Ele então olhou para o céu e disse: Senhor, mande para esse jardim uma flor que seja muito bonita, se possível de cor amarela, que é a cor que eu mais gosto, mas mande também uma borboleta que diariamente venha beijar essa flor. Pois bem, ele foi dormir, e depois do ofício da manhã, quando chegou no jardim, o que ele encontrou? Um pé de cactos e uma lagarta. E ele disse: poxa vida, Deus deve estar tão preocupado com os afazeres do céu que atrapalhou o que eu havia pedido. Mas como é presente de Deus, eu vou cuidar. E ele assim cuidou com todo o carinho daquele cactus, quando a lagarta desapareceu. O tempo passou, e passou rápido. E um dia, quando chegou no claustro,
aquele monge viu um pequeno botão saindo do pé de cactus. E ele disse: poxa vida, que interessante, nunca havia percebido. E de repente, daquele botão abriu uma flor de cor rosa, de cor amarela, melhor dizendo. E aquele monge disse: poxa, aqui está o presente que Deus me deu e que eu não havia percebido. E quando ele estava assim falando, viu no galho de uma árvore um objetozinho que se mexia. Era a lagarta que ali estava e que estava lutando para sair do casulo. E quando o casulo se abriu, de lá saiu uma borboleta que, voando, foi até aquela flor de cor amarela e a beijou. E o monge finalmente entendeu o que Deus queria lhe dizer. É preciso passar pela força dos espinhos para que a flor possa vir com maior vigor. É preciso entender a rigidez do verão para ver a beleza da primavera. E Deus vem beijar a flor do nosso coração através da sua misericórdia. E aquele monge concluiu dizendo: Deus sempre escreve certo, nós é que entendemos por linhas tortas. Que esta data nos alegre e que todos nós vivamos a graça e a alegria da misericórdia de Deus pelo seu Evangelho e daquilo que Ele nos deu cumprir através da nossa própria vida. Que assim seja.